Estamos nessa campanha Setembro Amarelo, né? Nós vamos falar hoje sobre a depressão de Asaf. Você já ouviu falar sobre Asaf na Bíblia? Você olha para o irmão do seu lado aí e fala para ele assim: será que você já se sentiu como Asaf? Já. Você vai responder essa pergunta no final do culto. Deus tem uma palavra no seu coração, amém? Salmo de número 73. Quem encontrou diz assim: achei o tesouro. Quem me encontrou diz: estou à procura desse tesouro. Ajuda o irmão. Ajuda o irmão em nome de Jesus. Diz assim, palavra de Deus. Salmo de número 73, do verso 1. Certamente Deus é bom. Amém? Já começa assim: Deus é bom e o diabo? O diabo não presta? Deus é bom. Pois Asaf já começou. Deus é bom para Israel, para os que têm o coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes. Ele tinha o quê? Inveja Dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração. Brotam fantasias. Zombam e falam com malícia. Com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus. E se uma língua percorre a terra. Versículo 10. Por isso, o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito: falarei como eles, eu teria traído as gerações de meus filhos. Quando me esforçava para compreender, isso achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. Entrou aonde? no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Certamente tu os põe em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sono. Assim, o Senhor, quando acordares, tu desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado, o coração estava o quê? Amargurado. E no meu interior me perturbava. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal perante ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita, tu me guias com teus conselhos e depois recebes com honra. Que mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminarás todos os que desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor, Deus, para proclamar todas as suas obras. Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Esse cara aqui teve crise ou não? Sim.
Irmãos, Asaf, ele é conhecido como um levita. Você já conheceu, já ouviu falar dessa expressão? Hoje, antigamente levita era o que? Um músico, um adorador. Hoje nós não usamos mais essa expressão, porque eu e vocês somos sacerdotes do Senhor. Somos adoradores como sacerdotes. Por que Asaf era levita? Os irmãos lembram que quando Moisés subiu no monte, pegou as duas primeiras pedras com os 10 mandamentos e desceu. O povo estava adorando o bezerro de ouro, certo? Sim. E aí Moisés chegou, quebrou as tábuas, brigou com o povo e ele falou assim: quem está com o Senhor? Só o pessoal da tribo de Levi disse que estava com o Senhor. E todos os levitas mataram aqueles que não estavam com o Senhor. Amém? Antes dos levitas, era o primogênito que servia a casa de Deus. Todo primeiro filho, o homem, ou ele era sacerdote, ou ele era um adorador, um tocador, um cantor. Todo primogênito, de qualquer tribo, havia 12 tribos. Mas com esse acontecimento, ficou a tribo de Levi. Asaf viveu no dia de Davi. Asaf compôs 13 salmos. E esse Salmo 73 é o mais conhecido de todos. Asaf, irmãos, ele foi uma peça fundamental para Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Quero que você atente para isso daqui. Davi só foi o que foi por causa desse cara. Por causa de Asaf. Davi só foi o homem segundo o coração de Deus, conhecido como um adorador por excelência, por causa de Asaf. Porque Asaf, irmãos, ele tinha uma graça diferente. É ele que era responsável pela adoração. Quando Davi assumiu o trono, que ele foi atrás da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, Asaf estava mais ele. E quando eles trouxeram a arca, foi Asaf que fazia a liturgia do culto, da adoração, do louvor. Foi Asaf que quebrou os protocolos. Davi só chegou lá no rei dançando, porque Asaf já tinha dançado aqui. Ele já tinha quebrado todo o protocolo aqui. Davi já chegou cheio da presença de Deus. Asaf nos mostra algo maravilhoso, irmãos. Ele se destaca como líder, mesmo sem ser líder. Asaf se destaca como líder, sem ser líder. Existem pessoas que têm posições, mas não têm disposições. Tem gente que tem posição, tem uma posição, eu sou pastor, mas eu não estou disponível. E tem gente que não tem cargo, que não é líder, mas está disponível. Asaf é esse cara aqui, que age, mesmo sem ser vocacionado. E Davi pega e chama ele. Asaf começou como um músico profissional. Depois de músico profissional, Asaf foi ser maestro, ou seja, o cara que regia e ensinava os outros a adorar. Só que não ficou só nisso, irmãos. Asaf foi chamado para liderar a adoração do templo, ao ponto que tinha dia que era 24 horas de culto, e era Asaf que adorava. Asaf era esse cara, irmãos, que no templo de Salomão, quando criou o primeiro templo, quando ele vai maestrar, quando ele pega aqui os papéis, os louvores, que ele começa, acaba o culto. A glória de Deus desce. E é manifestado, onde a Bíblia diz que quem estava dentro não conseguia sair, e quem estava fora não conseguia entrar. Os sacerdotes, que eram os pastores, não ficaram em pé, não teve pregação nesse dia. Houve milagre, cura. Deus visitou aquele povo por causa da adoração de Asaf. Asaf era um adorador, irmãos, que ele invadia o céu e trazia o céu para a terra.
Eu pergunto para você: você queria uma espiritualidade assim? Amém. Uma presença assim? Top, dá inveja, não é verdade? A graça era tão grande, irmãos, que a descendência dele teve nome por causa dele, de Asaf. Milhares de anos. O templo foi construído, foi destruído, o povo foi para o cativeiro, passou 70 anos. Mas quando Esdras foi construir o templo, chamou os descendentes de Asaf pelo legado que ele tinha deixado. É de dar inveja ou não é, meus irmãos? Amém. Aqui nós aprendemos que a crise espiritual não é exclusiva dos fracos da fé. O que quer dizer isso, pastor? Às vezes, você passa por uma dificuldade, por um desânimo, você acha que está sem fé. O diabo te pega aí. Não. Por quê? Porque esse salmo fala isso. Fiz questão de falar sobre Asaf, irmãos, resumidamente, para dizer que ele teve depressão, que ele teve crise com o eterno, que ele não compreendeu, que ele queria desistir da caminhada, que por um momento ele desacreditou que havia um Deus soberano, um Pai. Por um momento, olha o cara para ir à presença, irmãos. Mas o que mais me choca é que no versículo 1, quando ele começa a escrever esse salmo, irmão, ele já está curado. Ele já entendeu, está como Jó. Ele escreve já contando como estava dele, como a irmã Samara contou aqui. Ele diz aí no versículo 1: certamente Deus é bom. Por que a minha admiração com Asaf? Porque a crise dele, ele não culpou a Deus. Ele não culpou o pessoal do templo, da igreja. Ele não culpou a família dele. Ele não culpou os problemas que ele havia passado. Ele se culpou. Como? Ele mesmo disse que teve inveja. Ele começou a tirar os olhos para o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, e começou a olhar para a terra. Começou a olhar para o ímpio. Começou a fazer essa comparação: eu te sirvo, Senhor. E os ímpios que não te servem se dão bem. Imagine se Asaf estivesse no nosso tempo, irmãos, na era do Instagram, do Facebook, que o povo só posta o que não vive, maioria. Eu sei que você já conhece famílias assim, postou a foto, linda família, 2 dias depois separada, tudo destruído. Imagine Asaf falando só pelas redes sociais. Asaf, ele começou a se culpar, ele tirou, irmãos, o olhar do Eterno, o olhar de quem ele era, o cara para ir à presença, irmãos. Os profetas, irmãos, só podiam profetizar quando tivesse um tangedor. Ele se tornou um tangedor, que era um cara que atraía a presença de Deus. Asaf se comparou, meus irmãos. Quero começar isso, irmãos. Será que não podemos se comparar? A irmã Samara, mas a irmã Rose disse algo maravilhoso. Às vezes nós queremos olhar só o extraordinário. E Deus está fazendo a obra bem aqui. Está falando contigo bem aqui. Tu está salvo, irmãos. Mas nós queremos comparar. Eu não sei cantar, eu quero comparar com alguém que já está aqui. Irmãos, não faça isso. Porque às vezes Deus te chamou para outra obra. Quero me comparar porque o irmão tal foi abençoado, arrumou um emprego top. É o que mais tem, irmão. Irmão tem que se alegrar, porque esse irmão é um instrumento de Deus na tua vida. A comparação, irmãos, ela é terrível. E Asaf, o cara que ele era, irmãos, ele caiu nesse erro. Asaf, irmãos, olha para Deus e diz: tu és injusto. Ele não foi falar com ninguém, ele falou para Deus: o Senhor é um Deus injusto. Eu pergunto para você, não responda. Será que eu e você nunca fomos como Asaf? Olhar para Deus e questionar certas coisas da nossa vida? Porque a gente acha que merece. E esquecemos que o bem mais precioso nós já temos, que é a salvação. E Asaf começa a entrar em crise. Olha o versículo 4, irmãos. O que ele diz?
eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Asaf joga na cara de Deus: eu sou teu servo, eu atraio a tua glória, eu te busco, eu te sirvo, eu te discipulo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu olho para o ímpio, a saúde como um touro, prospera, e eu estou enfermo, a minha casa tem alguém enfermo, alguém está doente. Asaf começa a conversar com Deus, criar as crises dele e apontar para Deus. Será que isso não está claro nos nossos dias, irmãos? Que como é que nós vamos falar que Deus cura sem passar pela cura divina? E nós começamos a olhar que o ímpio sadio, o ímpio tem saúde para trabalhar, outros têm saúde para matar, para roubar, para fazer mal, e às vezes nós queremos só saúde para vir para a igreja, e não está tendo. E nós questionamos: Deus, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para o discipulado de homens e mulheres, para os pequenos grupos, eu quero estar com os irmãos, eu quero evangelizar, e eu não tenho saúde, Deus. Lembrando que eu estou falando de um cara que atraía a glória. Asaf não é um qualquer. Asaf não é um cara desviado. Asaf não é um cara, um pastor como eu. Quem dera se eu fosse um Asaf. Asaf é um cara que tocava na porta e o céu se rasgava, se abrir. Quem tivesse ia ser curado. É esse cara que está questionando Deus. Os ímpios têm saúde e eu não tenho. O teu povo não tem. E ele continua. Ao versículo 5: eles não passam nem por tribulações, nem são afligidos como os demais homens. Eita, meus irmãos, sabe o que a Asaf está dizendo aqui? Senhor, eu quero só pagar o talão de energia, eu quero ter só um arroz para comer, eu sou teu servo, eu te sirvo. Aí você, a gente olha para o povo que está todo errado, está colocando placa solar à vista. Olha para o ímpio do mundo, tem banquete, ele destrói. Será, irmãos, que não é a nossa realidade hoje? Ele fala: Senhor, o ímpio nem passa por essa aflição, e eu que te sirvo passo por essa aflição. Eu que sou teu servo, eu trabalho duro demais. E o ímpio não trabalha para nada, Senhor, e as coisas andam para ele. Olha o que ele diz no versículo 6 e 7, irmãos: por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Versículo 7: os olhos deles cobiçam as riquezas do coração e brotam fantasia. Meus irmãos, Asaf está dizendo algo muito simples para nós: que os ímpios zombam, brincam, até com o próprio nome de Deus, brincam com o povo de Deus. Os ímpios vivem livres, faz o que quer, faz as vontades da carne, nada acontece, nada, irmãos. Asaf começa, irmãos, a lembrar que, Senhor, vou trazer para os nossos dias, eu vou na remanescente, eu toco, pá, eu canto, eu dirijo o culto, eu sou líder, Senhor, eu tenho discipulado, tenho evangelizado, Senhor, eu quero só pagar o aluguel desse mês. E o ímpio que não faz nada, está reformando a casa de andar. Será que essa realidade não é para nós hoje, irmãos? Senhor, eu quero só pagar a parcela desse mês, da moto, do consórcio. Senhor, eu só quero arrumar a bicicleta. E o ímpio está lá comprando troca de carro. Será que essa realidade, irmãos, não está em nossos dias? E eu não estou falando de um desviado, irmãos. Eu estou falando do cara que atraía a glória. Para você ver que o cara também pensou em desistir. O cara desanimou. Aí ele vai mais a fundo, irmãos. Olha o versículo 9 e 11. Desando
mão a falar contra os céus, e sua língua percorre a terra. Ao 11, eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Esse povo não te serve, não te adora, faz mal, rouba, mata, se prostitui, faz tudo e ainda diz: cadê esse tal de Deus? Eles te zombam de ti, Senhor. Eles questionam: cadê a tua existência? Cadê esse Deus dos crentes? E nós servindo com temor e amor, passamos por aflições. E ele diz no versículo 10: por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Essas atitudes desses ímpios de zombar, de viver, de festejar, de brincar, atraem outras pessoas. Eles são top. Eles querem ser como os ímpios, não querem ser como os servos de Deus. Porque eles têm tudo. Eles prosperam. Tudo é a favor deles, tudo dá certo para eles. E para os servos de Deus não dá, Senhor. E aí a multidão vai atrás deles. Asaf está amargurado, irmãos. Revoltado. Ele carrega uma amargura, irmãos, porque não enriquece, porque não prospera como ímpio. Ele está com raiva, está brigando com Deus, irmão, dizendo: os ímpios têm isso, e eu não me conformo, eu atraio tua glória, eu sou o cara. E vive uma vida não digna. E ele continua, ele cai ainda mais, irmãos, na depressão. Olha o versículo 12. Os ímpios são assim, sempre seguro e aumenta as suas riquezas. Além de nada de ruim acontecer com eles, quanto mais eles querem, mais eles têm. Se eles estão com uma poupança de 1 bilhão, eles querem 2 bilhões, pois ele tem. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Dizendo para nós, é a mesma coisa desses ímpios chegar na cara de Azar e humilhar o povo de Deus. Para que eu vou servir esse Deus? Porque eu já tenho tudo, minha vida é boa, essa vida velha de vocês não presta. Não faz sentido. Passa por cima dos princípios bíblicos, humilha, esculacha, como diz o maranhense. O ímpio ainda faz assim: qual é o carro que teu sonho, ímpio? É 600 mil. Aí o ímpio vai lá: eu vou comprar só para te mostrar que eu posso ter o carro do teu sonho, não é o teu. Porque eu aceito propina, eu faço propina, eu roubo, eu engano, eu minto. Por isso que eu tenho dinheiro, por isso que eu me reúno com os outros que fazem a mesma coisa, das festejas, nós zombam. Eu mexo com as filhas de vocês. O ímpio falando. É a mesma coisa, irmãos. Nessa semana, irmãos, eu vi um homem muito rico. Uma reportagem falando que ele é suíço. E aí ele tem 2 empresas em São Paulo. Aí ele vem 2 vezes na semana. 2 vezes só. Ele passa o dia, aí dorme e no outro dia ele vai embora. E aí ele tem 3 jatinhos. O carro. Um que fica da Suíça, outro no Brasil e outro diferenciado. Para quando ele não quiser nenhum dos 2, ele vem no particular dele, top. Sabe quanto custa cada jatinho desse? 80 milhões. E às vezes nós, irmãos, estamos precisando apenas pagar um plano de saúde. Será que não dá momento de pensar, questionar Deus? Às vezes nós precisamos comprar só uma bicicleta para ir para o trabalho, uma moto, ou um carro. Será que não dá para questionar a Deus? O ímpio pode pagar uma diária no hospital de 30 mil.
diária, 30 mil, tranquilinho, sem problema. E nós é maior luta, irmãos, para conseguir o exame. É ou não é verdade? Asaf, irmãos, não consegue compreender, e é por isso que ele disse: por um tempo, eu quase me desviei, meus pés quase caíram. Ao versículo 14, irmãos, ele continua: pois todo dia tenho afligido e castigado pela manhã tenho sido. Ele está falando: Senhor, eu trago tua presença para a terra, a glória vem, te sirvo, e todo dia passo por aflição, angústia, desespero dentro de mim. Será que não é eu e você, irmãos? Ao versículo 15: se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Sabe o que Asaf está dizendo aqui, irmãos? Senhor, eu posso abandonar esse posto bem aqui e viver, ser próspero também, desfrutar de tudo, Senhor, eu quero, dá para mim, mas não posso, porque não resolveria o problema. Se Asaf vai para o mundo, vive do jeito que quer, faz o que quer igual aos outros, não vai resolver o problema. Ele está dizendo: como os teus filhos entenderão também? Porque os teus filhos, o teu povo passa pela mesma coisa. Então eu saindo, vivendo o que eu quero, do modo que eu quero, igual aos ímpios, não resolve o problema. Não vai mudar nada. Aí o versículo 13 ele diz: por certo é em vão que tenho me mantido puro e lavado na mão da inocência. Asaf está dizendo: sabe o que? Não vale a pena ser homem de uma mulher só. Não vale a pena ser uma mulher de um homem só. Não vale a pena eu deixar de ver pornografia. Não vale a pena eu deixar de beber. Não vale a pena eu me santificar. Não vale a pena eu ir para a igreja. Não vale a pena servir esse Deus. Não vale a pena ter comunhão com os irmãos. Não está tendo sentido eu ser líder. Não tem sentido eu ser pastor. Não vale a pena, Senhor. Eu estou me santificando à toa. Asaf está jogando na cara de Deus. Vale a pena de que a tua glória descer para a terra, as pessoas serem curadas? Está valendo de quê? Será que está valendo a pena você matar o seu eu? Ser parecido com Cristo? Renunciar? E Asaf vai entrando em conflito, irmãos. Ele se desespera. Se eu fosse um Asaf, nesse desespero, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Bicho, quando eu era do mundo eu não sofria. Não passava por aflição. Metia o bicho, tinha dinheiro no bolso, ó. Comprava meu crack, meu pó, ia para o motel com 2, 3 mulheres, não passava aflição de nada. Metia o bicho, a parada, era respeitado na quebrada. Asaf começa, não diz o texto, mas automaticamente olhar para o passado. Quando eu bebia era melhor. Quando eu fumava era melhor. Quando eu não servia a Deus era melhor. Eu estou pregando nessa noite, irmãos, uma mensagem de prosperidade para a sua vida. Porque a prosperidade de verdade, irmãos, sermos prósperos, nós temos que ter estrutura primeiro. Ninguém vai prosperar sem ele saber lidar com o desafio da vida, irmãos. Eu conversava mais um Igor, conversa de doido, né? Falei: isso não ganha na Mega Sena, bicho. E se eu ganhar? Aí ele dava 1 milhão para um, ele saiu dando 1 milhão para um, cada gente que dá congregação. Eu falei: será que nós ia se perder ganhando esse 1 milhão? Porque uma prosperidade, irmãos, quem não sabe lidar com a vida se perde. Perde a família e perde a salvação. Deus, irmãos, não vai abençoar com fartura que não entende o propósito da fartura, irmãos. Deus não vai te abençoar com fartura se você não entender o propósito da fartura. Deus não vai te abençoar enquanto não compreender, irmãos, às vezes alguns vales que a gente tem que passar. Asaf, irmão, mais top de todos, que ele não estava conversando com os ministros. Deus, ó,
Os ricos lá prosperam nós aqui, se lascando, distraindo a Deus, tudo está errado. Não. Talvez ele chegava a estar indo no culto de propósito. Quando eu chegava cedo, eu terminava a tal lugar. Porque ele quis estar amargurado, irmãos. E uma pessoa amargurada, quando chega para outra para falar, ele detona, ele vomita o veneno que está dentro dele. Mas Asaf não fez isso. Ele ficou para dentro dele. Olha o estado do cara, ele mesmo diz. Olha o versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava. Olha o 22. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal perante ti. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou amargurado. A minha boca só sai coisa ruim para Deus. Eu estou igual um animal. Eu estou com raiva, eu estou odiado, eu estou doido. Quem chegar, vou detonar. Mas ele está dizendo que eu estou igual um animal. Imagina, irmãos. Mas ele não contou para ninguém. Por quê? Porque ele sabia que o problema era dele e com Deus. Seja sincero com você mesmo. Não responda. Quem já se sentiu assim? Quando nós nos sentimos assim, nós temos saudade do Egito, irmãos. Como eu falei no nosso passado. O deserto é ruim, sim ou não? Sim. Tem temperatura, solzão, é ruim, mas no deserto, irmãos, é onde tem a provisão. Irmão, se você nessa noite está com saudade de voltar para o Egito, para o seu tempo, por causa da sua amargura, por causa disso e daquilo, porque está acontecendo isso, porque eu não sou famoso, luva de pedreiro está aí. Está aí, luva de pedreiro, que é só a vida dele normal, irmãos, não quer outra coisa. Se você está querendo ser visto no seu trabalho, que as pessoas lhe ovacionam, na sua família, no rol de amizade, na igreja, irmão, você está se matando sozinho. Porque no mundo, irmãos, eu era considerado, olha, é chamado Kleber Show, irmãos. Olha o nome, Kleber Show. Esse carro aí era chamado Pai Show. Não era top? A irmã está sorrindo ali. O deserto é ruim, irmãos. Tem grande dificuldade. Mas nós temos o Deus da provisão. Nós temos o Deus que cuida. O Egito pode até ter carne na panela, irmãos. Mas você é um escravo. Você pode estar até no vale hoje, mas você é uma pessoa livre. O sangue de Jesus. Meu irmão, se nessa noite você veio com vontade de abraçar o mundo, de voltar para onde você estava, para aquele fundo do poço, tire em nome de Jesus. Abraça o eterno, porque o Senhor dos Exércitos está aqui, irmãos. Aquele que estende a mão, aquele que não te abandona. É Ele que está nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes. É Ele que está no vale. É o Senhor dos Exércitos que enviou seu Filho por mim e por você, para você encher o seu coração de alegria, de fervor e dizer: ainda o meu Redentor vive. Amém. Não volte, irmãos, para o Egito. É uma falsa prosperidade, é uma mentira. Foi o que aconteceu com Asaf, e eu finalizo. Ele falou: vivi tudo isso, que saí, questionei Deus, joguei na cara de Deus. Ao versículo 17, o que ele diz: a salvação de Asaf veio aí, até que eu entrei no santuário de Deus. Ele fez todo esse questionamento, mas até que ele entrou, eu senti inveja, eu fiquei amargurado, eu comparei a minha vida, eu questionei tudo, Deus, mas até que eu entrei no santuário de Deus. Pastor, mas o cara não trazia glória? Pois é, ele só serviu o Senhor como um funcionário, ele não conhecia como Jó. Só fazia o ofício dele. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações para conhecer Deus de verdade. Amém. Ele só cumpriu o protocolo que Deus fazia, porque Romanos 11, 29 diz que o dom de Deus é irrevogável. Ele dá o dom.
dá o dom de cantar, de pregar, de servir, de ser próspero, ele dá, mas não salva. Mas Asaf entrou no santuário de Deus. Nessa noite, irmão, eu quero que você venha, entenda que conhecer a Deus é muito mais do que vir para a igreja. Eu quero que você entenda muito mais do que você vir no culto de oração. Conhecer a Deus, irmãos, é você ter prazer de mergulhar nas escrituras sagradas, entrar no secreto. Irmãos, nós temos falado muito, é tempo de voltar ao jejum. Tem que jejuar pelo menos amanhã, 2 horas. É tempo de nós voltarmos para a leitura da Bíblia, irmãos, onde Deus se manifesta, Ele fala, irmãos. É tempo, irmãos, de orarmos novamente. Esse é o santuário de Deus, o secreto de Deus. Aí, irmão, você não vai ter tempo para comparar, para questionar a Deus. Um relacionamento de verdade com o Eterno. Porque ele deixou de olhar para a multidão, para a comparação, e olhou apenas para o Senhor. Apenas para Deus. Sabe por que muitas pessoas se desviam e diz que porque aquela igreja é assim, sensata? Olhou para onde? Não olhou para Deus. Porque, como eu digo, irmãos, eu vou errar com vocês. Vocês vão errar comigo, os irmãos vão errar uns com os outros. Mas é motivo para abandonar o Evangelho? Foi eu que morri por vocês? Ou o Ricardo que morreu por mim? Não foi, irmãos. Não foi. Às vezes Deus está mostrando para nós para nós não sermos. Versículo 18 e 19 diz: certamente tu os pões em lugares escorregadios e fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Ele está dizendo: os ímpios têm a prosperidade, eles vivem tudo isso aí, mas eles estão sempre na beira do abismo. E a confiança deles está no dinheiro, está no poder, está na fama, e que se faltar, não tem mais ninguém. Os amigos vão embora, o dinheiro vai embora, eles vão se desesperar. Por isso nós vemos grandes empresários tirar a vida. Mas o cara tinha vida boa, a empresa dele nem faliu, porque ele perdeu talvez o poder ou a fama. Asaf está dizendo: eles têm tudo isso, as confianças deles estão nas coisas da terra, merecido, que vai passar, mas a minha confiança está em ti. Eu confio no Senhor. Asaf está aprendendo com Deus, e Deus está ensinando para Asaf algo maravilhoso, irmãos, que a riqueza sem Deus não é prosperidade. O Senhor começa a revelar para Asaf que os ímpios não conseguem viver sem as riquezas, sem a fama, sem o poder. Mas eu e você estamos vivendo sorrindo, achando bom, sendo edificado domingo após domingo, quarta após quarta, dia após dia. Mas os ímpios lá, o rico, que tem tudo, não dão. É isso que Asaf está dizendo. E finalizo dizendo, versículo 20: como alguém que acorda de um sonho, assim o Senhor, quando acordares, tu desprezará. Asaf está dizendo: eu entendi, Senhor, que tudo isso é passageiro. Tudo isso, Senhor, vai passar. Tudo isso é mentira. Tudo que o mundo diz e vende é mentiroso. Eu entendi que o lugar está contigo no lugar secreto. O melhor lugar, até a espiritualidade de Asaf mudou. E ele diz: meus pés quase escorregaram, mas a tua mão me segurou. Ele não caiu porque Deus segurou ele. Talvez você nunca caiu porque Deus segurou você. E ele faz uma declaração de amor. E aqui finaliza. 23 e 24. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe com honra. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra, não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, minha vida e minha herança para sempre.
Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminarás todos que se desviam de ti. Mas para mim, bom estar junto a Deus. Põe minha confiança no Senhor, Deus, para proclamar todas a sua obra. Asaf está dizendo: Senhor, o meu bem mais precioso é a salvação. Eu quero te agradecer agora, eu quero te louvar, Senhor. Quero me agradecer. Meu irmão, a maior riqueza que eu e você pode ter nessa terra é a salvação. É andar com um homem, uma mulher, um jovem salvo, tendo convicção após a morte. Asaf está dizendo: eu enxerguei, eu entendi, eu compreendi. O ímpio não tem aflição da morte, ele tem tudo da terra, mas quando morre, só tem desespero. Mas eu tenho o Senhor do céu, eu tenho o Senhor da terra, eu tenho a salvação do meu coração. Eu te amo. Ele deixou, o coração dele foi curado, a depressão dele foi curada, meu irmão. Aonde? Na leitura da palavra, na oração, no jejum e na comunhão com os irmãos. Amém. Talvez você for aqui sim. Eu quero dizer para você: o melhor lugar que você tem é a salvação. Pastor, mas meus filhos estão na droga. Minha esposa, meu marido está na bebida, está não sei o que. Se eu venho falar de salvação, irmão, entenda uma coisa: Deus não vai resolver nada sem você se resolver com Ele. Nada. O maior tratamento de Deus é com você. É a salvação, para você não ir para o inferno. Porque, irmãos, quem respeita as placas não causa acidente nem sofre acidente. Quem para, irmãos, respeita a sinalização, não causa acidente e nem sofre acidente. Deus tem avisado tudo isso, porque tem um velho ditado: quem avisa, amigo, Deus é meu amigo e seu amigo. Amém? Feche os olhos, irmãos, em nome de Jesus. Essa palavra, irmãos, Deus falou muito no meu coração, que às vezes nós servimos o Senhor e questionamos algumas coisas na nossa vida. Nós entramos em crise porque nós comparamos com outras pessoas, comparamos a nossa vida, quem nós somos. Você parou para pensar: se eu fosse me comparar com grandes homens que já visitaram várias nações, tiveram várias experiências com Deus? E nessa noite, irmão, nessa palavra do céu, eu tenho um convite para fazer para você. Você que não entregou a vida a Jesus, você que está afastado do caminho do Senhor, eu queria orar pela sua vida nessa noite, para você se reconciliar. O primeiro problema a ser resolvido vai ser esse, e a graça que Deus vai manifestar no seu coração, e todas as outras coisas vão ser resolvidas. Há alguém nessa noite, irmão, que queira tomar essa decisão? Que queira sair daqui com a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é a salvação. Assim como esse homem teve crise, mas ele entrou no santuário de Deus. E para entrar nesse santuário, só é possível que Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém nessa noite que queira se reconciliar e entregar a vida a Jesus, que queira que essa graça que entrou na vida de Asaf, depois dessa crise, ele nunca mais saiu, porque ele deixou o legado da sua vida e da sua família. Hoje é o dia, irmão. O Espírito Santo te trouxe até aqui. Há alguém nessa noite que queira tomar essa decisão? Pastor, mas eu faço isso e aquilo, meu irmão, é um passo de fé. Que Deus vai lhe libertar, que Deus vai lhe ajudar. Rapaz, eu fui naquela igreja lá, no sentido não é diferente. Dessa vez o negócio vai. É um passo de fé e nós queremos caminhar com você. Alguém nessa noite? Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos encerrar em nome de Jesus. Quero agradecer a você pela sua presença.